pessoas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Antes de começarmos de fato o vídeo, você poderia curtir aqui, se inscrever, né, para ajudar a divulgar o vídeo. Se você não quiser, tudo bem, tá tudo certo, vou te convencer em poucos minutos a me seguir e a se tornar uma pessoa mais inteligente, mais, enfim. Vamos lá, esse vídeo vai funcionar como? São os livros lidos de janeiro. Só que aí, como eu estive de férias ali no começo, voltei para casa no dia 14, então, querendo ou não, atrapalhou um pouco a leitura. Então, alguns livros eu não terminei ainda. Então, eu pretendo terminar nesse comecinho de fevereiro, mas vai contar como leitura de janeiro. São 5 livros, então vamos para os livros. Esse mês eu li 3 clássicos e 2 de fantasia. Eu nunca tinha lido fantasia, a gente vai chegar lá nesse ponto para tentar te convencer a ler este livro. Um livro de uma escritora nacional que eu simplesmente estou apaixonada e ela ganhou meu coração, tá? Que é a Marcela Rossetti. Vamos lá. O primeiro livro que eu li, né, em janeiro, foi Intermitências da Morte, um livro maravilhoso, tá? Que tem resenha aqui no nosso canal. E aí, basicamente, é uma história do ponto de vista da morte. Sim, as pessoas simplesmente param de morrer na cidade e aí a gente vai vendo, descobrindo, desenrolar dessa história a partir disso. E aí a gente vai se colocando no lugar da morte, né? A gente vai parando pra pensar, caramba, realmente. A gente vê ali a personificação da morte. Tem umas coisas, assim, que te fazem refletir mesmo, né? Quanto mais tempo a morte passa com o ser humano, ela passa a agir como ser humano, sobre aquilo, né, de você ter nascido para fazer determinada coisa, mas isso não significa que você não possa mudar no meio do caminho, mais ou menos é isso. E é uma história muito boa para quem tem dificuldade de ler Saramago, tá? Tem um vídeo aqui no canal que é falando sobre o livro, que basicamente está escrito Parem de ter medo de ler Saramago. Foi meu primeiro contato com ele e será o primeiro de muitos, tá? A escrita dele não é que seja polida, não é que... Eu não vi dificuldade, né? Eu acho que somos adultos, a gente precisa realmente encarar os nossos temores, os nossos medos. E foi um livro que realmente me pegou, assim, sabe? De um jeito diferente, eu não imaginei que eu fosse gostar tanto, né? E eu gosto muito dessas temáticas um pouco diferentes. Eu tava conversando com uma moça no meu perfil no WhatsApp, que eu tenho um grupo no WhatsApp, tá? Se vocês quiserem entrar, entre na aba post, no primeiro link ali, eu falo sobre o grupo lá, a gente pode compartilhar as ideias, o que a gente tá lendo, vocês podem escolher os livros que eu vou ler ao longo dos meses, ao longo do ano. Então, basicamente, a gente tava conversando sobre esses livros, né, que tem uma pegada um pouco diferente, ela me indicando as crônicas lá do Gabriel Garcia Marques, que eu já quero ler. Então, se vocês tiverem interesse, entrem no grupo. E foi realmente uma leitura que me pegou. Eu não esperava gostar tanto de Saramago quanto eu gostei. Então, esse ano eu já pretendo ler outro livro dele, embora eu já tenha muitos livros para ler, né? Então, vamos pro próximo vídeo. O livro que eu li em janeiro, na verdade, eu estou terminando de ler, tá? Eu tô quase na metade. Eu pretendo terminar o mais breve possível, mas é porque eu tenho leituras de trabalho para poder fazer. Os Lírios, do Campo, um outro autor que eu tive o primeiro contato. Esse ano, as minhas metas de 2026, basicamente, é quebrar barreiras, ler autores um pouco diferentes, ler umas coisas, uns autores que a gente tem um medo, tem um receio. Quem sabe sai até Vitor Hugo este ano, não sabemos, tá? E Olhar os Lírios do Campo é um livro... Como que eu posso dizer? O Érico Veríssimo, ele foi muito criticado pela forma como que ele escreve na época, né? Enfim, as pessoas desacreditaram dele, de certa maneira, e eu fico me perguntando como. Ele conseguiu abstrair basicamente o que muitas pessoas acabam passando, principalmente quando a gente vive num país que há muitas pessoas ainda na faixa de pobreza, enfim. E aí, basicamente, a gente vai descobrir a história do Eugênio, um menino sonhador, mas muito pobre, né? E aí ele sonha em ser médico, ele chega neste lugar, ele senta na mesa com várias outras pessoas, mas e aí? Ele não se sente parte daquilo. Ele casa por interesse, ele vive ali num ciclo social, basicamente por interesse, mas não precisa de muito tempo, igual muitas pessoas acabam precisando, para ele simplesmente acordar que a vida não é bem assim, né? Que o que é mais importante é você estar perto dos seus, perto da sua família, poder ajudá-los. Enfim, aí a gente, inclusive, fiquei com muita raiva no começo, porque, enfim, tem uma cena meio que de traição ali no começo, só que a gente vai entendendo a história e a gente vai, caramba. Ele se casou com uma pessoa que não amava. Então, ele mudou completamente a vida dele em prol do sucesso, em prol da profissão, e ele foi percebendo que nada disso fazia sentido. Então, é uma história muito bonita. E aí eu fico sempre pensando no título, né? Olhar os lírios do campo, eu acho que é dar valor às pequenas coisas. Se eu pudesse prever o final dessa história, né? Vamos ver o futuro de Eugênio, aí provavelmente não, vai ter aqui um vídeo no canal, eu falando mais sobre o livro, o que eu aprendi, frases, enfim, só sei que foi um livro impactante, assim, teve uma cena que me impactou muito, que foi quando ele tava com os amigos na rua, a gente vive assistindo filme, vendo essas coisas acontecerem, ele tava andando na rua com os amigos, né, ali da faculdade, e ele viu o pai dele, ele simplesmente ignorou o pai dele, fingiu que não viu, que não conhecia, depois ele teve que carregar isso, né, confrontar, de fato, o que ele tinha feito com o pai dele, então é um livro um tanto pesado. Mas fica a indicação aí, sem, antes mesmo de ter terminado, né? Vamos ler mais Érico Veríssimo também.
último livro que eu devorei o livro. Basicamente é isso. Aqui, eu tenho certeza que tem várias fãs de Crepúsculo. A gente paga de intelectual, a gente lê umas coisas meio, né, meio cool, meio enfim. Mas a gente é fã de Crepúsculo. Querendo ou não, marcou a vida de muitas pessoas. E essa fantasia lembra muito, muito. Assim, mas de um jeito único, eu diria assim, sabe? Basicamente, a escritora conseguiu passar as emoções. Você acha que tá lendo? Parece que é tudo muito real, porque é ambientalizado no Brasil, especificamente em Santos. Então é uma fantasia que envolve lobisomens, outras criaturas. Ela literalmente criou um novo povo, termos, enfim, para essa história, e é uma história maravilhosa, tem vários outros volumes, estou ansiosa. Essa leitura faz parte da minha parceria com a editora AVEC, que é uma editora que busca apoiar os novos escritores, os escritores nacionais, então tem romance, tem terror, suspense, tem fantasia, tem de tudo, é uma editora maravilhosa, vão lá conferir essa história e outras histórias também. Próxima leitura que eu fiz, estou fazendo, na verdade, em janeiro, é Revolução dos Bichos. Foi um livro que eu não li, mas eu dei pro meu irmão ler, porque eu queria muito incentivá-lo a ler. E ele gostou, eu acho que ele chegou até a terminar, não tenho certeza, preciso perguntar pra ele. E aí eu indiquei pra ele, ele leu, né? E eu acabei não lendo, e é um livro curto. E aí, é um livro que tá me fazendo repensar, assim. Eu vi vários vídeos de pessoas falando sobre a evolução dos bichos. A gente sabe que o George Orwell, que não é George Orwell, o nome dele é Eric, se eu não me engano. Eu preciso ver aqui. Eu tenho quase certeza. Eric alguma coisa Blair. Mas muitas pessoas não sabem que George Orwell, na verdade, tem esse nome. Ele participou de uma guerra, tá? Ele era socialista e ele deu de cara com a realidade. Ele percebeu que basicamente nenhum modelo, nenhuma imposição de governo, enfim, acaba dando certo. Porque no fim das contas, o nosso grande inimigo é o próprio ser humano. Aqui a gente tem animais, né? Essa edição aqui também é da AVEC. E aí, a tradutora, ela quis manter os nomes, os termos originais, o que eu achei muito interessante, né? Porque se aproxima ainda mais da intenção do autor e tudo isso é muito significativo. Basicamente são animais que eles se revoltam contra o seu dono, tá? Só que aí eu fui parar para perceber, na verdade, quando vocês forem ler essa história, enxerguem os animais como seres humanos. Sim, enxerguem eles. Nós somos os nossos próprios inimigos. A gente promete, os políticos prometem rios e fundos, mundos, e acaba acontecendo quase sempre a mesma coisa, né? Chegando ali no totalitarismo. Então eu ainda estou lendo a história, mas eu já pude perceber que, na verdade, aqueles animais são muito parecidos com o ser humano, quem eles querem tanto combater, né? Dê um pouquinho de poder pro ser humano que você vai ver o resultado deste feito. E aí eu salvei algumas coisas que eu queria falar com vocês. E aí, pra gente... Eu ainda estou lendo, então eu ainda estou num processo reflexivo, tá? Aí os animais estão ali numa convenção deles, né? Tentando, um animal em específico está tentando convencer os outros a fazer uma grande revolução, né? Aí ele fala, então, camaradas, qual é a natureza de nossas vidas? E aí são perguntinhas, e é um livro que é muito direto. Muitos autores escreveram sobre a mesma temática, mas não da forma e do brilhantismo do George. Porque ali você vê que ele não passa a mão no seu regime, nos seus regimes. Se for preciso, a gente juntando ali Revolução dos Bichos com 1984. É aquilo, você precisa saber criticar até mesmo as coisas que o seu lado faz. Foi uma das coisas que eu fiquei pensando, assim. E aí ele vai fazendo vários questionamentos. E é um livro muito direto, não é muito prolongado, e a mensagem fica ecoando ali, né? E aí eu vou ler algumas frases que eu salvei aqui, a gente vai comentando. Nenhum animal na Inglaterra é livre. A vida de um animal é apenas miséria e escravidão. Essa é a mais pura verdade. E aí ele vai falando, né? E aí eu fui parando pra pensar, cara, é o ser humano. Pra que o ser humano serve? Basicamente, a maioria de nós só para trabalhar, para pagar o básico e para ter o mínimo, o necessário, apenas. Então, fugir dessa visão de que é só para isso que o ser humano vive é muito difícil, né? Sei lá, você mudar a sua realidade, porque esse é o natural. É o natural, a gente já acostumou que o ser humano nasce, cresce, tem filhos e morre praticamente quase sempre nas mesmas condições. E aí ele fala que não somos livres, realmente. Será que a gente é livre? Será que o brasileiro é livre? Será que, enfim, a galera lá fora é livre? Aí outra frase. Não está claro, camaradas, que todos os males de nossas vidas nascem da tirania dos seres humanos. E de fato, todos os males, todas as guerras, é porque alguém tá querendo ser tirano. É porque alguém tá querendo impor as suas ideias pros outros. E aí ficam esses questionamentos, né? Outra frase que eu salvei é: e acima de tudo, transmitam essa mensagem para aqueles que vierem depois de vocês, para que as futuras gerações possam continuar na luta até que alcancemos a vitória. Isso faz muito sentido também para nós, seres humanos, mais do que para os animais ali, no sentido de a gente precisa passar
para as novas gerações tudo aquilo que a gente aprendeu na prática, com as guerras, com o sofrimento, para evitar que isso aconteça e isso se repita. Mas parece que é um ciclo sem fim, parece que não tem muita esperança para o ser humano, parece que a gente sempre vai desviar do caminho, sabe? Então, eu ainda estou lendo o livro e essas são as minhas impressões até agora. É um livro muito bom mesmo, tá? E aí, o outro livro é um livro que eu ainda não comecei, mas é um romance, também da editora VEC, tá? Eu vou colocar aqui pra vocês, é da Hortência Alves, vou colocar a capa. Então vai ter resenha de cada um desses que eu ainda não li, especificamente, com as minhas análises, com as minhas indicações. E o nome do livro é A Meia-Noite Seduzirei o Visconde. E aí também é passado no Brasil, só que é um romance histórico, sabe? Meio antigo. É quase, talvez lembre Bridgerton, não sei. Preciso, de fato, ler, eu não posso falar exatamente, mas vai contar como leitura de janeiro, como eu expliquei pra vocês, porque são as minhas obrigações de janeiro. Que eu vou acabar terminando aqui no começo. Mas são esses livros. Eu tô ansiosa pra trazer minha wishlist pra vocês. De livros que eu quero ler em fevereiro, ainda não decidi, tá? E aí, se você entrar no meu grupo no WhatsApp, você pode escolher um dos livros. Eu vou colocar alguns lá para as pessoas votarem, para elas escolherem o meu próximo livro que eu vou ler em fevereiro. Assim, aí vocês escolhem um, aí eu escolho algum outro livro e a gente vai formando as minhas leituras de fevereiro. E aí, em fevereiro, eu vou fazer diferente. Eu vi uma produtora de conteúdo maravilhosa, que ela falou: fevereiro é um mês pequeno, então a gente tem que escolher livros menores. Então eu vou pegar todos os livros menores, todos não, né, mas pelo menos uns livros menores que eu quero ler há bastante tempo, que talvez não tenha tanta dificuldade para eu ler em fevereiro. E aí a gente já acumulou com essa brincadeira 5 livros em janeiro, gente. Eu acho que esse ano vai dar bom, sabe? Vai sair muito livro, muita indicação aqui para vocês. E é isso, fiquem ligados, ativem o sininho, se inscrevam. E é isso, gente. Eu tô doida pra compartilhar as minhas novas leituras com vocês. Se vocês ficaram até aqui, curtam o vídeo, se inscrevam se ainda não é inscrito. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E aí coloca aí também nos comentários os livros que vocês leram em janeiro. Um beijo!